Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o nosso dia de número 71, segundo Samuel, de 13 a 16. Bora lá? Segundo Samuel 13. Depois de algum tempo, Amon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã, Tamar, pois ela era virgem, e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amon: Filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amon lhe disse: Estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: Permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Amon, Amnon, desculpem. Amnon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: Eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: Vá à casa de seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Hanão deu ordem para que todos saíssem. E depois que todos saíram, disse a Tamar: Traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: Deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: Não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me de minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei. Ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Ele disse: Levante-se e saia. Mas ela lhe disse: Não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando o seu servo, disse-lhe: Põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: Seu irmão, Amnon, fez algum mal a você? Acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado, e Absalão não falou nada com Amnon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: Eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei: Não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: Se não queres ir, permite, por favor, que meu irmão Amnon vá conosco. O rei perguntou: Por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Amnon e seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: Ouçam, quando Amnon estiver embriagado de vinho e eu disser: Matem Amnon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim, os homens de Absalão mataram Amnon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os teus filhos. Nenhum deles escapou.
O rei levantou-se, rasgou suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: Não pense o meu senhor que mataram todos os seus filhos. Somente Amnon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Amnon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos seus filhos estão mortos. Apenas Amnon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, as sentinelas viu muita gente que vinha pela estrada de Oronaim, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei: Vejo homens vindo pela estrada de Oronaim, na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei: São os filhos do rei. Aconteceu como o teu servo disse. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram, chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, e o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gesur e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele sentia consolado da morte de Amnon. Segundo Samuel 14. Joabe, filho de Zeruia, percebendo que o rei estava com saudade de Absalão, mandou buscar uma mulher astuta em Tecoa. Ele disse: Finja que está de luto, vista-se de preto e não se perfume. Haja como uma mulher que há muito tempo está de luto. Vá dizer ao rei essas palavras, e a instruiu sobre o que ela deveria dizer. Quando a mulher apresentou-se ao rei, prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito. Ele disse: Ajuda-me, ó rei. Qual é seu problema? Perguntou-lhe o rei. E ela respondeu: Sou viúva, meu marido morreu, deixando-me com 2 filhos. Eles brigaram no campo, e, não havendo ninguém para separá-los, um acabou matando o outro. Agora, todo o clã levantou-se contra a tua serva, exigindo: Entregue o assassino, para que o matemos pela vida do irmão, e nos livremos também do herdeiro. Eles querem apagar a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome nem descendência da face da terra. O rei disse à mulher: Vá para casa, eu mandarei que cuidem do seu caso. Mas a mulher de Tecoa lhe disse: Ó rei, meu senhor, é sobre mim e sobre a família de meu pai que pesará a iniquidade. Não pesa a culpa sobre o rei e sobre o seu trono. O rei respondeu: Se alguém ameaçá-la, traga-o a mim, e ele não mais a incomodará. Ela acrescentou: Peça então ao rei que, em nome do Senhor, o seu Deus, não permita que o vingador da vítima cause maior destruição, matando meu outro filho. E disse ele: Eu juro pelo nome do Senhor, nem um só fio de cabelo da cabeça de seu filho cairá. Disse-lhe ainda a mulher: Permita que a tua serva fale mais uma coisa ao rei, meu senhor. Fale, respondeu ele. Disse então a mulher: Por que terá o rei agido contra o povo de Deus? O rei está se condenando com o que acabo de dizer, pois não permitiu a volta do que foi banido. Que teremos que morrer um dia é tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Mas Deus não tira a vida, ao contrário, cria meios para que o banido permaneça, não permaneça afastado dele. Eu vim falar sobre isso ao rei, meu senhor, porque o povo me ameaçou. Tua serva pensou que, se falasse com o rei, talvez ele atendesse a seu pedido, e concordasse em livrar a sua serva das mãos do homem que está tentando eliminar tanto a mim como a meu filho da herança que Deus nos deu. E agora tua serva diz: Traga-me descanso a decisão do rei, o meu senhor, pois o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, o teu Deus, esteja contigo. Então o rei disse à mulher: Não me esconda nada do que vou perguntar. Fale o rei, meu senhor, disse a mulher. O rei perguntou: Não é Joabe que está por trás de tudo isso? A mulher respondeu: Juro por tua vida, ó rei, ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda do que tu dizes. Sim, foi o teu servo Joabe que me mandou aqui para dizer tudo isso. O teu servo Joabe agiu assim para mudar essa situação. Mas o meu senhor é sábio como o anjo de Deus, e nada lhe escapa de tudo o que acontece no país. Depois o rei disse a Joabe: Muito bem, atenderei a esse pedido. Vai e traga de volta o jovem Absalão. Joabe prostrou-se com o rosto em terra, abençoou o rei e disse: Hoje o teu servo ficou sabendo que o vês com bons olhos, pois o rei atendeu ao pedido de teu servo. Então Joabe foi a Gesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Mas o rei disse: Ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim, Absalão foi para sua casa
e não compareceu mais à presença do rei. Então todo Israel, em todo Israel, não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nem nele nenhum efeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Era 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos e uma filha, chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. Então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei, mas Joabe não quis ir. Mandou chamá-lo pela segunda vez, mas ele novamente não quis ir. Então Absalão disse a seus servos: Vejam, a propriedade de Joabe é vizinha da minha, e ele tem uma plantação de cevada. Tra- Tratem de incendiá-la. E os servos de Absalão puseram fogo na plantação. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: Por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? Absalão respondeu: Mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem: Porque voltei de Jesur. Melhor seria que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei, e, se eu for culpado de alguma coisa, que ele me mande matar. Que ele mande me matar, desculpe. Então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. Ele entrou e prostrou-se com o rosto em terra, perante o rei, e o rei saudou-o com um beijo. Segundo Samuel 15. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma coisa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel, e Absalão dizia: A sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: Quem me dera ser designado juiz desta terra. Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim, e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhe fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: Deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando o teu servo estava em Jesur, na Síria, fez este voto: Se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei. E ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: Assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei de Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Então o mensageiro chegou e disse a Davi: Os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: Vamos fugir, caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei lhe responderam: Teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso senhor, decidir. O rei partiu, seguido por todos os de sua família. Deixou, porém, 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Assim, o rei partiu com todo o povo. Pararam na última casa da cidade, e todos os seus soldados marcharam, passando por ele. Todos os queretitas e os peletitas, e os 600 giteus que acompanhavam desde Gate. O rei disse então a Itai, de Gate: Por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é um estrangeiro, um exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo seus irmãos, que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu o rei: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que, onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o teu servo, para viver ou para morrer. Então Davi disse a Itai: Está bem, pode ir adiante. E Itai, o giteu, marchou, com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele.
Todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale do Cedron, e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Zadok também estava lá, e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus até que todo o povo saísse da cidade. O- Então o rei disse a Zadok: Leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou. Faça ele comigo a sua vontade. Disse ainda o rei ao sacerdote Zadok: Fique alerta. Volte em paz para a cidade. Você, Aimaas, seu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Pelos desfiladeiros do deserto ficarei esperando notícia de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá permaneceram. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou: Ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava orar a Deus, veio ao seu encontro o arquita Husai, com roupa rasgada e com a terra sobre a cabeça. E Davi lhe disse: Não adianta você vir comigo, mas, se voltar à cidade, poderá dizer a Absalão: Estarei a teu serviço, ó rei. No passado estive a serviço do teu pai, mas agora estarei a teu serviço. Assim, você me ajudará, frustrando o conselho de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Informe-os do que você souber no palácio. Também estão lá os dois filhos deles, Aimaas e Jonatas. Por meio deles me informe de tudo o que você ouvir. Husai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém quando Absalão estava entrando na cidade. Segundo Samuel 16. Mal Davi tinha passado pelo alto do monte, lá estava à sua espera Ziba, criado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregando 200 pães, 100 bolos de uvas passas, 100 frutas de estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei perguntou a Ziba: Por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu: Os jumentos servirão de montaria para a família do rei. Os pães e as frutas são para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos no deserto. Onde está Mefibosete, neto de seu senhor? Perguntou o rei. Respondeu-lhe Ziba: Ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino de seu avô. Então o rei disse a Ziba: Tudo que pertencia a Mefibosete agora é seu. Humildemente me prostro, disse Ziba. Que o rei, meu senhor, agrade-se de mim. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado, porque é um assassino. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: Por que esse cão morto amaldiçoa o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. Mas o rei disse: Que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoou porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abissai e a todos os seus conselheiros: Até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me, quanto mais este benjamita. Deixem-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Assim,
Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada enquanto Simei ia pela encosta do monte, no lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos a seu destino, e lá descansaram. Enquanto isso, Absalão e todos os homens de Israel entraram em Jerusalém, e Aitofel estava com eles. Então Husai, o arquita, amigo de Davi, aproximou-se de Absalão e exclamou: Viva o rei, viva o rei! Mas Absalão disse a Husai: É essa a lealdade que você tem para com seu amigo? Por que você não foi com ele? Respondeu Husai: Sou do escolhido. Não, sou do escolhido do Senhor, desde o povo e de todos os israelitas, e com ele permanecerei. Além disso, a quem devo servir? Não deveria eu servir ao filho, assim como servi a teu pai? Também te servirei. Então Absalão disse a Aitofel: Dê-nos o seu conselho. Que devemos fazer? Aitofel respondeu: Aconselho que tenha relações com as concubinas de teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para teu pai, e todos os que estão contigo se encherão de coragem. E assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão. E ele teve relações com as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. Naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Espero vocês aqui amanhã novamente e que Deus os abençoe.